tradutor de Libras, que estará aqui acompanhando esse evento. Eu tenho pele parda, cabelos amarrados, eu utilizo um óculos preto, utilizo uma blusa preta com mangas, e o meu fundo é um fundo verde. A outra intérprete que estará também nesse evento se chama Temene. É uma mulher branca, tem cabelos pretos, com luzes, e está com roupa preta. Esse é seu sinal em Libras. O sinal dela em Libras é a configuração de mão em T, palma de mão aberta, indicador inclinado para frente e polegar atrás do indicador. Movimento de 2 toques na lateral da bochecha. Olá, gente, bom dia a todas, todos e todes. Bom ver alguns por aqui de novo, bom ver caras novas. Sou Marilane Brito, secretária extraordinária de Cultura, estava aqui procurando meu óculos. Eu pago já, não se preocupa não vou ler agora não. Sou uma mulher parda de cabelos brancos e pretos encaracolados na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa rosa e um colar vermelho. Atrás de mim tem 2 quadros, um bem colorido e um outro monocromático. E bom estar aqui com vocês hoje. A gente, a intenção é conversar com produtoras e produtores culturais, porque a Paulo Gustavo, ela se expressa através de diferentes tipos de expressões artísticas, mas existem profissionais que estão nessa intermediação dessas ações, que são os produtores e as produtoras culturais. Antes da gente começar aqui, de fato, todos vocês estão por dentro da Paulo Gustavo, vocês preferem uma explicação? Eu acho que a gente vai para a explicação, porque foi o primeiro segmento que a gente tem conversado mesmo. Alguns aqui já participaram desse primeiro... de um primeiro diálogo, e aí estou vendo aqui algumas perguntas. Bom dia, o segmento de bandas e fanfarras serão beneficiadas com esse fomento? A gente teve, inclusive, no dia que a gente estava conversando sobre música, se dialogou sobre isso, e não existe um fomento específico para banda e fanfarra. Então, é importante, primeiro, acho que trazer esses momentos também, um momento de escuta para a gente, no momento da música. Isso não foi colocado como recorte, porém a gente já recebeu aqui várias pessoas no gabinete, e dentre eles e elas, algumas pessoas de banda que tinham colocado a importância de fomentar ações como essa, mas isso, por exemplo, vocês podem entrar no edital de música. E aí vou pedir para o Arthur trazer um panorama geral da Paulo Gustavo. O Adler está aqui também do lado e vem trazer algumas questões de políticas afirmativas. E a intenção, gente, é ver como vocês conseguem pensar, enquanto produtores e produtoras culturais de um segmento específico ou não, dialogar com diferentes tipos de linguagem, principalmente fazer meio campo entre os artistas. Muitos artistas colocam aqui, a gente não sabe fazer projeto, precisa de ajuda nesse momento, nessa possibilidade, e vocês aqui são um importante meio para tal. E aí peço para o pessoal colocar a apresentação aí da Paulo Gustavo, de 70%, 30%. Que Arthur vem assumir aí. Enquanto vocês vão colocando a apresentação, lembrar também, gente, que a Paulo Gustavo, todos os municípios do Rio Grande do Norte se inscreveram, então foi um trabalho muito bonito, foi algo, vai até hoje, e tem estado ainda, que ainda tem município a se inscrever, e eu agradeço a todos os gestores e as gestoras culturais do Rio Grande do Norte, e os artistas e artistas que também conversaram com esses gestores, fizeram essa intermediação. Nós aqui da Secretaria
fizemos diversas reuniões com os gestores dos municípios, que era para, de fato, tirar qualquer dúvida, e que todo lugar chegasse o fomento da Paulo Gustavo para que os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura pudessem colocar edital tanto no município quanto no Estado, tá? E nós, do Estado, ainda estamos, né, no aguardo dos recursos. Existem ainda algumas instruções normativas, até eu estou vendo a Alessandra, que estava aqui, a Alessandra Augusta, que está aqui, que já teve em reuniões anteriores. E aí, por exemplo, Alessandra, a última normativa que saiu foi da cartilha, né, da SAV, que a gente conversou sobre sala de cinema, mas ainda não saiu, e ontem a gente até mandou mensagem, conversou com o pessoal do MINC também, e a previsão é a semana que vem, a instrução normativa específica de acessibilidade, a instrução normativa específica de ações afirmativas. Ainda há dúvidas em relação à compra de equipamentos, essa possibilidade, equipamentos que não sejam de exibição, e aí também jogamos essa questão para o MINC, e vai possivelmente vir um documento que vai nos orientar melhor. Então, enquanto gestores e gestoras, ainda existe um desafio muito grande, que é fazer a Paulo Gustavo, né, ir acontecendo, sem, de fato, ela ter chegado ao Estado, porque existem passos burocráticos, por exemplo, a aquisição de uma plataforma para colocar os projetos, os editais, os pareceristas vão trabalhar por lá, que é com esse 5% operacional da Lei Paulo Gustavo, para ter plataforma, para ter profissional em cada campus do IFRN, em cada campus da UERN também, tem um profissional para ajudar pessoas a fazerem projetos, e depois conseguir acompanhar, ver como é que está a prestação de contas nisso. São 2 anos, né, de ação, mais plataforma, mais alguns outros custos com busca direta e atrás de comunidades que normalmente não acessam edital. Dos 10 territórios da cidadania, no recorte do audiovisual, só 5 tiveram projetos inscritos, 5 não. Então, como é que a gente chega nessas pessoas também? E tudo isso será feito através de um custo operacional que a lei permite, e vai ser essencial também para que os municípios possam utilizar melhor os recursos, porque eles podem pagar consultorias, pareceristas, pessoas que escrevem edital, já que a gente sabe que é um desafio ser gestor e gestora de cultura, né, em vários lugares do Brasil, e nos municípios e pequenos municípios é mais complexo ainda. Então, a gente está nessa guarda da Paulo Gustavo, esses diálogos do recurso, né, esses diálogos, inclusive, pelo próprio cronograma da lei, conforme eles recomendam, para acontecer depois do recurso ter chegado, mas como o plano de ação já foi enviado, a gente sabe que o recurso vai chegar, e está demorando, né, mais do que todo mundo imaginava, a gente resolveu adiantar isso, mas quando o recurso chegar, conforme dito, ainda tem passos burocráticos que a gente só pode fazer quando ele chega, como, por exemplo, contratar a plataforma, que precisa de alguns dias para ser executado. O tempo de inserção do edital lá dentro também. Então, tem algumas coisas que, se a gente faz antes, a gente queima a largada e pode ficar impossibilitado de realizar o recurso para tal. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado do ponto de vista burocrático para não adiantar algumas questões. A nossa forma de metodologia dessas reuniões tem sido essa abertura e explicação. Primeiro, né, coloquei para vocês a par do como está a lei agora. Agora, Arthur e Adler terão algumas informações específicas, e aí, normalmente, ao final dessas informações gerais, a gente abre para pergunta. Mas, como, né, já tem gente aqui com a mão levantada, a gente vai explicar, né, o que é a lei, e como, não sei se é algo técnico, se gostaria de fazer essa pergunta agora, ou se for sobre a lei, dúvidas específicas, a gente faz no final. E aí, Hidrocidadania, que está com a mão levantada, ou se alguém tem alguma outra questão específica, né, dessa nossa metodologia, os meninos vão falar agora sobre a lei, ações informativas, e no final a gente abre para cada pessoa, tem até 5 minutos de fala, até 3 pessoas falam, a gente volta e tira as dúvidas. E aí eu não sei, Hidrocidadania, estás aí com a mão levantada ainda. Tá, beleza. Vou trazer aqui, o Arthur vem para cá e vem falar sobre essa questão da Paulo Gustavo. Só mudar aqui.
Continua aqui do lado, tá, gente? Né, acompanhando com vocês e vai a apresentação aqui. Bom dia a todos. Eu toquei na Divertidamente aqui na mãozinha, né? Ficou levantada. Essa é a primeira reunião que participo, aliás, a segunda que vejo alguma coisa. Então, Sem problema, hidrocidadania. É estranho chamar alguém por hidrocidadania, mas sem problema, a gente, como a secretária falou recentemente, ao final da apresentação a gente abre o espaço para as perguntas. Se você quiser continuar com a mão levantada, sem problema. Bom, eu deslevanto a mão, né? Mas eu não queria atrapalhar, queria só ouvir, porque ouvir é bom. É bom a gente praticar a escutatória, né? Legal. Hidrocidadania é uma marca de conceito de teatro com a plataforma das águas, poética das águas. Então, meu nome é Chico Canindé. Legal, Canindé. Pois vamos lá, vamos dar prosseguimento. Tá bom, valeu. Eu comecei a me apresentar e tinha esquecido do vídeo introdutório. Então, vamos lá, mais uma vez. Meu nome é Arthur Henrique, eu faço parte do Centro de Promoção Cultural, aqui na Fundação José Augusto, e também estou na equipe de execução da Lei Paulo Gustavo. Temos uma equipe aqui que está gerindo essa lei, e eu tenho a honra e o prazer de fazer parte, porque são 3,8 bilhões, a maior descentralização da história de recursos para a cultura, e estamos muito empolgados em fazer parte dessa operação nesse momento. Eu sou um homem branco, caucasiano, tenho cabelos castanhos, que estão na altura do queixo, mais ou menos. Tenho uma barba que costumava ser castanha, né? Já tenho 40 anos, ela está bem mais cinza do que castanha. Uso argolas prateadas nas orelhas, uso uma camisa marrom escura, um cordão prateado, e estou numa sala, no mesmo ambiente que a secretária descreveu, uma sala com a parede verde bem clarinho ao fundo e algumas telas de artistas potiguares, né? Então, dando sequência à apresentação, acabamos de falar do recurso, são 70% para o audiovisual, 30% para outras linguagens, dentro disso tem 5% de operacional, né? Vamos passar para o próximo slide. Vamos falar dos incisos do audiovisual, onde esse recurso deve ser implementado. Então, como esse recurso vem do Fundo Setorial do Audiovisual, ele deve seguir as linhas de financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual, que são os incisos que vamos apresentar. O Estado vai operar 4 incisos e os municípios vão operar 3 incisos, né? O primeiro inciso, que será operacionado pelos 2 entes, é o inciso de fomento a produções audiovisuais, né? A gente tem o momento só. Então, essas produções, nós teremos a oportunidade de desenvolver longas, séries, webséries, médias, telefilmes, curtas, né? A gente separando os filmes por metragem, né? Longa, média e curta-metragem, por comercialização, né? Filme ou telefilme, né? O telefilme ele é comercializado na TV e não no cinema, né? As séries também, que também são separadas por metragens, e os gêneros que são documentário, ficção e animação, né? Lembrando que documentário, ficção e animação pode ser longa, pode ser média, pode ser telefilme, pode ser série, tanto faz. Também abrange a produção de games e videoclipes. Então, o pessoal da música já tem essa cadeira garantida no recurso do audiovisual com a produção de videoclipes, né?
E outros formatos de produção. Esses outros formatos de produção, ele não abrange tudo. A gente está falando ainda do conceito de cinema, do conceito de obra audiovisual da Ancine. Então, a gente está falando de uma criação artística ou narrativa que combina elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem ou contar uma história. Essas obras utilizam técnicas cinematográficas, como a direção de fotografia, edição, montagem, trilha sonora e atuação. Quer dizer, todo o ferramental do audiovisual, todas as ferramentas que são utilizadas para realizar uma obra audiovisual. Então, registro, tem, nas últimas lives, nos últimos diálogos, a gente tem muita a questão de o videocast se encaixa no audiovisual? Não, infelizmente, videocast é registro, né? Então, registro não tá dentro dos parâmetros do fomento de novas produções audiovisuais, segundo a Ancine, né? Vamos para o próximo inciso. Apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema. Esse aqui foi um dos grandes nós da regulamentação da lei, né? Porque quando ele surge, ele era apenas para cinemas já em atividade. Então, isso reduzia o nosso público que poderia ser atendido a apenas 2 ou 3 salas de cinema no estado inteiro, né? Mas ele foi se modificando na regulamentação e hoje ele abrange espaços que já foram cinema, espaços que são cinema e espaços culturais que têm um potencial de ser um cinema e já realizam exibições de filmes, né? Então, aqueles espaços que já têm um histórico de mostras e festivais, ou mesmo exibições gratuitas ou não, para a comunidade, né? Esse inciso também abrange cinemas de rua, iniciativas de cinema de rua e cinema itinerantes, né? Temos algumas iniciativas no estado que podem ser atendidas. Vamos ao próximo inciso, por favor. Esqueci de falar. A gente tem... Volta, por favor, o inciso anterior, só para falar os valores. A gente tem 4.194.000 para esse inciso de reformas de cinema. E o inciso anterior, por favor. Para fomento a produções audiovisuais, nós temos 18.352.000, né? Agora vamos para o terceiro inciso. O terceiro inciso, que é o de formação, apoio a cineclubes, né? Realização de festivais, rodadas de negócio, memória e preservação, né? Esse inciso nós temos 2.108.000, né? Esse inciso como falamos, formação, qualificação, né? A gente tem, nesse momento, estamos planejando, inclusive, lançar os primeiros editais voltados para esse inciso, quer dizer, formar, primeiramente, realizadores do audiovisual, principalmente nos interiores, como a secretária pontuou anteriormente, dos 10 territórios da cidadania, nós só recebemos projetos de 5 para o audiovisual durante a Lei Aldir Blanc, quer dizer, nós temos 5 territórios da cidadania que não têm produção audiovisual, então planejamos lançar editais de formação para o audiovisual no início, como sendo os primeiros editais da lei Paulo Gustavo, né? Lembrando que a lei ela tem que ser executada esse ano, quer dizer, tem que ser paga, os editais têm que ser lançados, tem que ser feita a seleção artística e os aportes financeiros têm que ser pagos até o final do ano, né? Mas a execução da lei pode se estender até o ano que vem, né? Quer dizer, a execução dos projetos pode se estender até o ano que vem, né? Vamos para... como falei, temos 2.108.000. O grande desafio dos outros segmentos que não o audiovisual é identificar como se encaixar nos incisos do audiovisual, né? Então,
Então, no inciso anterior, no inciso de formação, pode ser pensado, por exemplo, formação de oficinas ligadas ao audiovisual. Então, por exemplo, se tem um músico, um produtor musical, ele pode lançar uma oficina de produção musical para o audiovisual, né, voltada para o audiovisual e se encaixar apesar de ser um músico, se encaixar no segmento de audiovisual, né, já que ele está lidando com o audiovisual, né. Isso é algo a ser pensado por vocês, no segmento de vocês, como se encaixar nesses incisos. Esse é o inciso 4º, esse inciso é só operado pelo Estado, os municípios não operam esse inciso. Nós temos 3.148.000 para esse inciso, e ele é o inciso de distribuição. Ele é um inciso para filmes já prontos, já realizados, já editados e finalizados, que precisam circular, né? Tá sendo dialogado no fórum de gestores, de secretários de cultura estaduais, um grande edital nacional, conjunto, para licenciar essas obras. E essas obras irem para um banco, que provavelmente será gerido pela EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, que vai disponibilizar essas obras que são do Brasil inteiro, inclusive obras do Rio Grande do Norte, para TVs públicas, né? TVs públicas, as TVs universitárias, as TVs das Assembleias Legislativas, Assembleias das Câmaras e TV Senado, obviamente, né? Também em alguns estados tem as TVs da Justiça, né? Aqui temos 3.148.000 e, como falei, os municípios não operam. No valor total não, valor aproximado da Lei Paulo Gustavo, nós temos 40 milhões para o Estado gerenciar e 30 milhões para os municípios gerenciar, né? Então seria 70 milhões o aporte total aqui no Rio Grande do Norte, o investimento direto na cultura. Vamos para o próximo slide, por favor. Chegamos ao momento dos recursos destinados às demais áreas, todas as outras linguagens que não o audiovisual. E isso a gente está falando desde de música, teatro, dança, artes visuais, né, até segmentos culturais, por exemplo, segmento de moda. Ontem mesmo tivemos um diálogo com esse segmento que representa boa parte das empresas que compõem o PIB da cultura potiguar. Então, o pessoal também da técnica, né, eles podem, costumeiramente chamados de turma da graxa do teatro, por exemplo, a equipe técnica, os roadies de música, né, eles podem lançar projetos aqui nesse segmento, né. Então, apoio ao desenvolvimento de atividade da economia criativa, economia solidária e financiamento, basicamente financiamento de atividades de empreendimentos culturais novos ou já existentes. Lembrando que é permitido que essas atividades sejam transmitidas na internet, por exemplo, ou sejam postadas em redes sociais. Mas no momento em que estamos, né, a pandemia já se foi, é preferencial que sejam atividades presenciais, né? Bom, vamos para o próximo. Temos 9.988.000 para esse inciso, quase 10 milhões, né? Para abranger todas essas áreas culturais, todas essas linguagens culturais, né? Aí, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, microempreendedores que tiveram suas atividades interrompidas por efeito de medidas do isolamento, né, da Covid-19. Lembrando, essa lei ela foi pensada, ela foi gerida ainda na pandemia, né? Hoje, não que a pandemia, não que o Covid tenha se desfeito, mas o grau de emergência da pandemia já foi dissipado, né? Continuando, por favor. Ações afirmativas. A lei traz toda uma regulação para ações afirmativas e eu gostaria de passar a palavra agora para a Adler, que coordena esse setor aqui na Fundação, para dar um panorama mais completo sobre esse tema.
Ok, bom dia a todos e todas. Chamo Adler Barros, setor de Identidade e Diversidade Cultural aqui da Fundação José Augusto, fazendo minha audiodescrição. Sou um homem pardo, estou de cabelos longos, cacheados, de barba, de óculos, uso um brinco do lado esquerdo, estou de camisa azul, com os detalhes em azul marinho. No fundo, alguns quadros aqui do gabinete da Fundação José Augusto, né? Então, só complementando um pouco o que o Arthur, né, e a secretária Marilande trouxeram, né, sobre a Lei Paulo Gustavo, a gente vai trazer um pouco do que a lei traz em relação às ações afirmativas, né, fazer um pequeno resumo, né, só para orientar, no caso, e contribuir com a discussão, e principalmente com o segmento da produção cultural, né, qual a importância, né, de ficarmos atentos, né, sobre essas questões, sobre cotas, editais específicos, né, e as possibilidades de uma pontuação a mais, né. Esses, basicamente, são esses 3 mecanismos de inclusão dos povos e comunidades tradicionais e toda a diversidade cultural, né. No caso das cotas, a lei estabelece que, no mínimo, 20% de todos os editais devem conter cotas para negros e negras. No caso, a população preta e parda, né, tem garantido, no mínimo, 20% de cotas em todos os editais, né. No caso das populações indígenas, no mínimo 10%, e as demais linguagens e segmentos da diversidade cultural, né, a lei estabelece, né, e versa sobre os mecanismos de inclusão, né, de pessoas LGBT, jovens, mulheres, povos de terreiros, ciganos, povos nômades, né, circense. Então, toda essa diversidade cultural e étnica, né, vem na lei de forma a que os estados e municípios, né, e além dos projetos, né, dos artistas também estabeleçam, né, esses critérios de inclusão. No caso do edital específico, por exemplo, né, durante a Lei Aldir Blanc, foi realizado o edital da diversidade, onde todos esses segmentos foram contemplados a partir de prêmios específicos, né? E no caso das pontuações, os proponentes que se autodeclararem, né, e confirmarem sua autodeclaração nas bancas de heteroidentificação, né, já vou falar um pouco dessas bancas, que servirão para aferir a veracidade tanto da autodeclaração, né, tanto da declaração, por exemplo, de um proponente indígena, vai precisar, no momento da inscrição, de uma autodeclaração, né, apenas a autodeclaração é suficiente para garantir a inscrição do proponente. Porém, no momento da premiação, esse proponente vai ter que comprovar, através de uma declaração ou documento, que certifique o pertencimento desse proponente ou dessa proponente a uma aldeia, por exemplo, ou de alguma associação indígena. Assim como os assentamentos quilombolas, os ranchos ciganos, né, e os povos de terreiro, onde a gente estava em diálogo, também solicitaram essa declaração, por exemplo, do pai ou da mãe de santo, né. Essas são as possibilidades, né, que a Lei Paulo Gustavo nos dá para que a gente esteja, né, fazendo a inserção e garantindo a correção dessas distorções sociais, né, desses grupos excluídos, né, historicamente excluídos, né, dos planejamentos das políticas públicas, e agora a lei estabelece e obriga que os estados e municípios tenham esses recortes, né, e todos eles incluídos dentro dos editais, né. No caso das bancas de heteroidentificação, né, que eu coloquei, que eu citei antes, é exatamente essa banca formada também por representantes desses segmentos, né, principalmente os segmentos étnicos, onde serão aferidas, né, as veracidades das suas declarações, né. Então, para os proponentes específicos pretos e pardos, no caso os negros e negras, o processo, né, de verificação da veracidade dessa autodeclaração será via banca de heteroidentificação. No caso indígenas, quilombolas e ciganos, estamos em diálogo
Já tivemos esse debate essa semana e semana passada, né, com esses representantes da diversidade étnica, e estamos ouvindo as sugestões, né? O que tem se mais reforçado é exatamente essa declaração de associações, dos líderes das comunidades, para que, por exemplo, nenhuma outra pessoa que não seja representante desses segmentos étnicos possam estar, por exemplo, ocupando espaços, né, indevidos, né? Então, é uma discussão nova, é uma discussão que a gente está trabalhando agora, por exemplo, na Lei Aldir Blanc, mesmo com o edital da diversidade, não era obrigatório cotas, né? Então, os mecanismos que foram criados foram prêmios específicos, né? Através dos prêmios específicos, esses mecanismos foram iniciando, né, as ações dentro das políticas culturais. Agora não, agora a Paulo Gustavo obriga, e esse é o desafio, né? E principalmente para os produtores culturais, né, que estão aqui participando dessa reunião, é um momento de estar incluindo na pauta esses segmentos, né? Obviamente que acredito que todos já tenham garantido essas inclusões e mantido o diálogo, né? E colocado dentro dos seus projetos essa questão da diversidade étnica. Então, para iniciar, né, coloco essas informações adicionais, né, contribuindo com a discussão, e ficarei aqui para possíveis dúvidas e contribuições. Então, passo novamente aqui o microfone para o Arthur, para ele dar continuidade à explicação da lei. Oi, gente. Vamos continuando a apresentação. Ouvimos o Adler falar sobre as ações afirmativas, e vamos falar um pouco agora de contrapartidas, né? As contrapartidas, lembrando que todos os projetos aprovados na Lei Paulo Gustavo, eles têm que garantir algum tipo de gratuidade, né? Então, já pensem dessa forma ao escreverem seus projetos. Vocês vocês podem ser remunerados no orçamento do projeto, vocês podem colocar um valor destinado ao próprio artista e garantir a gratuidade para a população em geral, né? A lei, ele destaca alguns setores que podem ser privilegiados com essa gratuidade, que são escolas, né, faculdades que tenham, faculdades públicas e privadas, as privadas que tenham alunos do ProUni, né, e profissionais da saúde que estiveram envolvidos no combate ao Covid-19, né. Também destaca as pessoas integrantes de grupos e coletivos. Vamos para o próximo slide. Aqui ele cita a possibilidade de transmitir por internet, né? Não é vedado, mas lembrando que a emergência da pandemia já passou, essa lei é voltada para ações presenciais, né? Vamos para o próximo slide, por favor. Acessibilidade, né? Acessibilidade, a lei Paulo Gustavo, ela impõe que 10% do recurso de cada projeto complicado deve ser aplicado em acessibilidade. Então a acessibilidade tem que estar presente na planilha dos desenvolvedores, dos artistas proponentes, na planilha de seus projetos desde o primeiro momento, porque 10% do valor tem que ser obrigatoriamente gasto e investido em acessibilidade, né? Vou citar aqui os três tipos mais comuns, que são a arquitetônica, né? No caso a acessibilidade física, né? Você garantir o acesso a pessoas com restrições de mobilidade. A comunicacional, estamos exercendo neste momento, inclusive com a tradução em Libras, né? Existem outros tipos de acessibilidade comunicacional, como audiodescrição, que também exercemos aqui, mas tem a pista de audiodescrição, né? E temos a atitudinal, que é aquela que garante que é uma acessibilidade que se entende o artista
o produtor cultural, no caso, entende o seu projeto como acessível a todas as pessoas com algum tipo de restrição, né? É aquela a acessibilidade que garante um profissional presente para ajudar as pessoas com algum tipo de dificuldade. Então ao escreverem seus projetos, já tenham isso em mente. A acessibilidade é um dos pilares da Lei Paulo Gustavo. Vamos para o próximo, por favor? Temos no audiovisual 3 tipos de acessibilidade que são obrigatórias, né? Então, para a realização de obras audiovisuais, teremos a audiodescrição, a legendagem descritiva e a janela de Libras, que serão obrigatórias para as obras audiovisuais contempladas com o recurso da lei. Próximo, por favor. Próximo sou eu. Ok, não tem, acabamos aqui, secretária está aqui, vamos passando a vez aqui para ela. Vou continuar aqui do lado e foi um prazer falar com vocês. Obrigada, Arthur. Essa condição conjunta, gente, é um pouquinho da energia de cada um para dar conta. A gente está na 3ª semana desses diálogos. É uma loucura. São reuniões, às vezes são 8 horas de reuniões por dia, mas é muito importante para que a gente consiga, de fato, entender a cultura nessa diversidade. Alguns de vocês já estiveram com a gente em outros momentos, outros estão participando pela primeira vez, mas a gente entende que só dessa forma, e tendo esse recorte por segmentos, por grupos artísticos, é que a gente vai conseguindo ter a noção dos detalhes. E isso é importante não só para Paulo Gustavo, mas para uma política pública que está em desenvolvimento, né? Eu estou como secretária extraordinária de cultura, na função de fazer uma secretaria, de fato, também funcionar para o ano que vem, espero que dê tudo certo. E esses diálogos são fundamentais também para que a gente possa ter essas direções. Então, a gente abre aqui para pergunta, para comentário, quem gostaria de trazer uma consideração, tirar uma dúvida, dar uma observação. Que fatores vocês acham que são essenciais de serem investidos através da Paulo Gustavo? Porque a gente tem 70% para audiovisual, mas 30% tem que dialogar e tem que ajudar a fomentar a diversidade cultural que a gente tem. Música, teatro, dança, cultura popular, artes visuais, literatura, livro, leitura, literatura de cordel, teatro de bonecos, movimento junino, movimento de carnaval, capoeira, artesanato, tanta coisa que a gente precisa fomentar, e com o desafio da acessibilidade também, certo? Uma coisa que eu gostaria de pontuar como a gente tem visto nas comunidades que dialogam muito com a política afirmativa, quilombolas, ciganos, e, por exemplo, né, esses 2 públicos específicos, o pessoal do circo também, como tem demanda para pessoas que já saibam fazer projeto, que possam chegar junto, que não só escrever projeto, mas produzir, pensar, raciocinar tecnicamente, certo? E aí a gente vai abrir aqui para falas, e começa com o Centro Cultural Casa de Taipa, que eu acho que é de Sargi, não é isso? Que ele já esteve com a gente em outro momento, e aí depois Buiú, e aí a gente já organiza as próximas falas, certo? Bom dia, bom te ver aqui de novo, significa que está de olho na Paulo Gustavo e está desenvolvendo, está fazendo, é sobre isso. Adoro. Estamos com uma notícia importante demais para a gente, essa lei, viu? A gente está esperando por isso há muito tempo. Meu nome é Rubens Araújo, sou pardo, cabelos grisalhos, barba por fazer, estou com a camiseta cinza, estou num quarto de fundo verde e um armário de fundo também. E aí, essa é a minha descrição, né? É o seguinte, eu coordeno, na verdade, o Centro Cultural, como a secretária extraordinária falou aí, que se chama Centro Cultural Casa de Taipa, que fica no Sargi, que é a última praia do litoral sul do Rio Grande do Norte, que é uma pequena vila, uma comunidade de pescadores, que vive, na verdade, mais do turismo, bem bonito o local, assim, com pouquíssimos recursos para a cultura, e esse Centro Cultural que eu coordeno, na verdade, faz eventos com a força da comunidade, com a solidariedade da comunidade,
e com o dinheiro que a gente vai pegando daqui e da colar, entendeu? E tentando sobreviver dessa forma e mantendo a cultura viva, né? Uma cultura que a gente tenta, eventos que a gente tenta fazer calcados na raiz nordestina, sempre, buscando resgatar valores nordestinos, culturais nordestinos, né? Que é uma cultura super rica. E aí eu tenho um questionamento que é o seguinte, o local, o Centro Cultural, ele é num terreno que é beira-rio, próximo do mar, quase no encontro do rio com o mar, que é a questão da acessibilidade. Falaram aí que é fundamental, né? Que acho que 10% do valor tem que ser, acho que, gasto com isso. E, na verdade, é um terreno meio complicado. Eu tenho um cinema lá, que já falei isso outra vez, que funciona todo sábado, 7h30 da noite, e o terreno não é cimentado, porque é terra batida. Eu acho que fica um pouco difícil para quem é cadeirante, por exemplo. E se eu quiser, por exemplo, me mobilizar com recurso, se eu conseguir fazer algum projeto com esse recurso para poder melhorar isso. Cimentar o terreno inteiro não dá, porque a área é grande. Como é que fica a questão da acessibilidade nessas áreas rurais, onde garantir essa acessibilidade fica uma coisa cara e complicada, às vezes pelo tamanho do terreno, entendeu? E não sei como é que fica, como é que faz, se não faz. Ou se eu sou obrigado a fazer alguma coisa nesse sentido. Eu tenho um redário onde eu faço um forró do candeeiro, que é em homenagem ao Luiz Gonzaga, todo 13 de dezembro, que eu já fiz uma rampinha bonitinha para que as pessoas possam subir nesse redário, ficar assistindo lá o trio de forró tocando lá. Isso tudo bem. Eu fico imaginando assim, se eu quiser trabalhar um projeto para o cinema, nessa área que é grande, é imensa, uma área grande, mas complicada de tornar acessível, para quem é cadeirante, por exemplo. É chão de terra batida. Ele não é áspero, não é complicado não, mas eu seria realmente obrigado a fazer isso? Como é que eu faria isso? Sei lá, de que ideias a gente pode ter para isso? E outra questão esses 20%, 30%, aliás, né, para as outras artes, aí, além do audiovisual. Eu tenho também um forró não, uma festa, um arraial. E também tem essa questão da acessibilidade que complica muito. Eu queria que vocês escorressem mais a respeito disso, tá? É isso mesmo. Dito. Eita, Rubens, já respondo, vamos juntar 3, mas a acessibilidade é o desafio da Paulo Gustavo, a cereja do bolo do desafio. Mas já vamos comentar melhor, e aí pela ordem, Buiú e depois o Felipe. Bom dia a todas, todos e todes. Eita, Buiú, sabe o que eu lembrei agora? Que a audiodescrição, não sei se o Rubens fez, e aí eu peço para tu fazer. Rubens, a audiodescrição para que pessoas cegas possam fazer uma imagem de quem nós somos. Vou só pedir licença, tá, Buiú? Só para ele acabou de falar agora, fazer a audiodescrição dele, volta para tu e tu já começa na audiodescrição. Como que tu é fisicamente? Lembrar que a audiodescrição... Meu amor, eu fiz a audiodescrição. Ele fez no início. Ah, minha filha, eu estava anotando aqui, desculpa, Rubens, adoro. Porque já está fluido, e eu já partindo do princípio que o povo não está ligado, e eu fazendo anotação aqui. Foi a primeira coisa que eu fiz, viu? Está feito. Arraso. Desculpa, vai, Buiú. Beleza, bom dia de novo, né? Meu nome é Ricardo Buiú, falo aqui do Espaço Cultural Vovó Benedita, no sítio Pajuçara, Zona Norte de Natal. Eu sou preto, uso óculos de grau redondo, estou com minha boina hoje quadriculada de outra cor, hoje ela é branca, azul e azul clara. Atrás de mim aqui são brinquedos, né, minha parede colorida com vários brinquedos. A minha pergunta ela é muito rápida, questão dos valores, questão de porcentagem, né? A gente está colocando 10% para acessibilidade. Eu queria saber se vai ser padronizado também para a produção cultural. 5%, 8%, 3%. Então, é a questão da porcentagem específica para quem vai fazer a parte de produção cultural. Ok? É só isso. Beleza. Obrigada, Buiú. Felipe. Felipe, começa aí de novo,
que está ruim o áudio. Fechou. Espera aí, abre aí de novo, que estava cortando. E fala. Continua falando aí, por favor. Alguém escuta Felipe, gente? Porque eu não estou escutando. Não, estou ouvindo também não. Está sem áudio. Veja se ele não está com o microfone desligado. Olá. Pronto, agora foi. Pronto. Ok. Olá, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, professora. Iniciando aqui com minha audiodescrição. Sou um homem pardo, 27 anos, cabelo preto, uso óculos de grau. Acima de mim tem uma prateleira e no fundo, amarelo, bege, certo? Primeiramente, gostaria de parabenizar a professora Marilene pela transmissão, toda o pessoal da Fundação José Augusto. Esse é um trabalho essencial de esclarecimento, né, sobre essa lei Paulo Gustavo. É cheio de novidades, mudou muita coisa, e isso é muito importante para todos os segmentos da produção cultural, né, dos artistas. E é o seguinte, a gente aqui pensa muito, trabalha com produção na Zona Leste de Natal, tá? Eu, mais especificamente, aqui no bairro das Rocas, e a gente quer saber se dentro como é que a gente consegue aprimorar para esse segmento da produção cultural, exibições aqui na periferia de Natal, né? A gente trabalha, tem alguns colégios, tá? Aqui na comunidade, que são já colégio-alvos, que a gente pretende fazer exibições, né, de alguns documentários e filmes, né, que fazem, que são de acordo com toda a filosofia que a gente pensa, que a gente acredita, de visões de mundo, e em praças públicas também, a gente tem esse pensamento, né, contemplar colégios, né, para crianças e adolescentes, e trabalhar com exibições em praças públicas. Aqui nas Ocas, por exemplo, nós temos muitas praças públicas que são muito frequentadas, e a gente pensa em trabalhar nesse sentido. Como é que a gente pode, né, acrescentar essa questão da acessibilidade nesses eventos abertos, por exemplo, né, em praças públicas, em colégios, principalmente pensando em crianças e adolescentes, que é o nosso foco inicial. Tá bom? Essa é somente a minha dúvida. Obrigado. Felipe, quais são os bairros, as suas zonas de atuação? Felipe? Ele falou bem nas Rocas. Porque pelo que eu conheço ali das Rocas, né, Felipe? A gente já se encontrou em alguns eventos ali na Rampa, aqui também por aqui, e seria... A dúvida era se era além das Rocas, porque a gente, né, a Zona Leste acaba, ali pertinho também tem Santos Reis, Brasília Teimosa, tem vários lugares também. Mas Ribeira... A gente pensa Rocas, Mãe Luísa, Brasília Teimosa, né? E mais essa região aqui, Santos Reis mesmo, onde fica localizada ali a Rampa. Sim, perfeito. Obrigada, Felipe. Bom, vamos para esses três aqui, iniciais. O Franklin tinha levantado a mão, baixado, a Alessandra está com a mão levantada, mas, Franklin, anotamos, estou aqui na lista de possibilidades de pergunta, tá? Depois Tudo bem. Do Felipe, a gente vem para as perguntas do Franklin e da Alessandra, e vou responder aqui qualquer coisa, os meninos também complementam. Acessibilidade vai ser o desafio da Paulo Gustavo. Então, tanto o Rubens quanto o Felipe trouxeram essa preocupação,
E, gente, há uma instrução normativa específica que nos diga exatamente o que vai ser cobrado, ainda não saiu. O Mink falou para a gente ontem que possivelmente essa instrução normativa vai sair a semana que vem. Mas o que é um importante norteador é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. A LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, é uma lei de 2015, que entrou em vigor em 2016, que ela coloca que todos os projetos realizados com recursos públicos, obrigatoriamente, têm que ter acessibilidade, tem que chegar às mais diversas pessoas. Então, no caso, até Felipe perguntou aqui, em ações externas, né, de exibição de filmes. Felipe, um festival acessível, uma exibição acessível, os filmes já deveriam vir com acessibilidade, janela de Libras, que aí já vem impresso no filme, a legenda descritiva, né, que é tudo que é áudio vai estar em texto, vai estar em escrita, e a audiodescrição, que é para pessoas cegas. E a audiodescrição, quando a gente está falando em audiovisual, ela pode ser por dois caminhos. Tem um que é mais caro, que são aparelhos que se aluga aonde quem participa de eventos que tem tradução simultânea. Às vezes, num evento, tem uma pessoa que fala outra língua, aí você pega um aparelhinho, coloca, vai na cabine, coloca, né, uma pessoa fica na cabine fazendo a tradução, você vai até uma banca, normalmente deixa o seu documento, pega um aparelho que senta lá, e a pessoa vai estar falando na língua que for, e uma pessoa na cabine vai traduzindo simultaneamente, e aquelas pessoas que estão com o fone têm a informação em tempo real. Esse também é um caminho para a audiodescrição. Os cegos receberem alguns desses equipamentos e ter uma pessoa na cabine fazendo a audiodescrição. É mais caro. Por quê? Porque precisa da alocação desses equipamentos. Existe também a possibilidade de fazer a audiodescrição aberta, isso é, colocar no filme inteiro. Qualquer pessoa com problema de enxergar ou sem problema de enxergar estaria escutando igual, certo? Filme áudio descrito. Por quê? Porque é uma linha de áudio que vem no próprio filme. Você dá play e todo mundo vai estar escutando a audiodescrição. Às vezes, os eventos fazem assim, colocam um horário com a audiodescrição, um horário sem a audiodescrição, para quem, às vezes, porque tem gente que se incomoda mesmo, eu quero assistir e fica descrevendo tudo que está passando. E para outras pessoas, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com dificuldade de concentração, pessoas mais idosas que não enxergam direito ou que têm dificuldade de compreender um filme, a audiodescrição ela é muito boa. Inclusive, enquanto professora do IFRN, a gente fez um período, umas exibições no CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, e foi uma das coisas que funcionou bastante a audiodescrição, porque às vezes o pessoal, né, ali era um lugar de pessoas em tratamento contra o abuso de álcool e outras drogas, as pessoas às vezes tinham dificuldade de se concentrar por muito tempo, queria sair para fumar um cigarro, voltar, e com a audiodescrição todo mundo ficava acompanhando, mesmo ali fora fumando cigarro, mesmo cansado, que baixava a cabeça assim, você acompanha o filme. Então, esse é um caminho. Você fazer exibições, tipo, 7 da noite, filmes com audiodescrição, 8 da noite, filmes sem audiodescrição, para que as pessoas possam escolher. E aí, a seleção dos filmes que tu fosse exibir teria que ser audiodescrito, teria que ser acessível, né? Já existir dentro dele. Vocês também podem contratar profissionais para fazer ao vivo. Então, os filmes que eu quero não têm libras, os filmes que eu quero não têm audiodescrição. Podem ser contratados profissionais que vão estar sinalizando o filme e que vão estar audiodescrevendo o filme. Onde achar esses profissionais? Quando a gente puder ter essa plataforma, a gente vai poder colocar lá, cadastrar profissionais que vão poder colocar lá quais são os seus serviços que existem, vai ficar mais fácil achar esses profissionais. E lembrar que é isso, no mínimo 10% de qualquer projeto vai ter que ter acessibilidade. E aí também teria que pensar na acessibilidade física. Aonde esses filmes vão ser exibidos? As pessoas conseguem chegar? Existe, gente. Uma coisa é a lei e a exigência como ela é, outra coisa é a gente pensar em acessibilidade num país que a gente vive de desigualdade social tremenda, onde as calçadas não são acessíveis, as ruas não são acessíveis, não existe um estímulo para cadeirante ir à praia, que até a realidade do Rubens também, em muitos países desenvolvidos, a cada X metros de praia,
tem um caminho de borracha com cadeiras, hidrocadeiras, que o cadeirante consegue sentar e entrar na água, mas não é a realidade que a gente vive no nosso país. Então, vai ser muito desafiador, de fato. E a intenção, eu acho que nem todo projeto vai conseguir lograr acessibilidade total, mas tem que estar claro que o máximo de acessibilidade que se conseguiu ter estava ali presente e que, no mínimo, 10% foi gasto para isso. Então, Rubens, tu que está na beira da praia, por exemplo, um caminho para cadeirante chegar é fazer de madeira, um caminho de madeira, certo? Então... E aí, geralmente, um caminho de madeira, não sei se pelo lugar que está, consegue ser fixo, né, com a madeira no chão, tipo palafita, mesmo que baixo, sabe? Ou algo de madeira que você coloque alguns tapumes mais resistentes, algumas coisas que no dia do evento seja colocado e seja tirado, certo? Quem participou, por exemplo, em algumas edições da Mostra de Cinema de Gostoso, vê lá que normalmente eles fazem um caminho de tapume mesmo, de madeira, para o pessoal andar. Quem não quer andar na areia, anda até ali e vai até as cadeiras. Então, seria essa uma possibilidade também, você conseguir adquirir com esse recurso da Paulo Gustavo, alguma coisa assim, que vai fazer até que pessoas com dificuldade de locomoção consigam chegar. Às vezes, uma pessoa mais idosa, o caminho já gasta energia todinha, quando chega lá não consegue nem dançar o forró. Então, se tu bota a madeira, algo que ele ande, chegue lá de boa, então aquela energia fica lá prontinha só para gastar com o forró. E aí ela vai conseguir andar, porque a gente sabe que andar na praia exige batata, exige muita perna, né? Então pode ser um caminho, uma possibilidade de você fazer algo desse tipo também. E aí Felipe, né, traz também as possibilidades de como aprimorar exibições na periferia. Então, conforme Arthur até colocou lá no começo, a Paulo Gustavo, o terceiro inciso dele tem apoio a festival, a mostra de cinema. Então, é algo que você pode fazer um projeto para fazer um festival nas Rocas, ou em Mãe Luísa, ou em Santos Reis, utilizar algum lugar da comunidade, ou a possibilidade também no inciso 2, que é para a reforma de sala de cinema, a gente também quer abrir um edital para cinema itinerante, de forma que consiga adquirir esses equipamentos e, com isso, fazer uma exibição uma vez em Mãe Luísa, uma vez nas Rocas, né? Fazer essa itinerância. E aí, no desafio da itinerância, vai ficar bem mais difícil, sendo muito honesta quanto gestora, ficar vendo como é que a acessibilidade está acontecendo na itinerância. Porque você pode... Então, o que a gente vai pedir é que tem algumas sessões acessíveis que se garanta. Até porque o equipamento, uma vez que é possível ser comprado, é que seja usado o máximo possível. E nem sempre vocês vão ter o recurso da Paulo Gustavo ali para contratar a equipe de acessibilidade. Então, que para as propostas, algumas propostas da Paulo Gustavo, sim que existe acessibilidade, e aí depois você vai andando com o seu projeto, a sua itinerância. Às vezes você mesmo fazendo a audiodescrição, que vai aprendendo, ou identificando se na escola que você vai tem intérprete de Libras que possa acompanhar a exibição, entender se tem aluno surdo. Se tiver aluno ou aluna surdo nessa escola, o ideal é que tenha intérprete de Libras na apresentação. Os institutos federais têm centros de apoio a alunos com deficiência, as universidades têm centro de apoio à pessoa com deficiência, o Estado tem alguns centros de apoio à pessoa com deficiência, tem para o surdo, o SUVA, que tem o CAP, que é para os cegos. Então, é ver como também dialoga com essas instituições, certo? E pensar, você deixar a maior quantidade possível de mostras acessíveis. E aí tem também, aí só, né, uma coisa que tu falou, a possibilidade de exibir documentários, filmes, e é importante que essa padronização de entendimento a gente tenha. Filme, audiovisual é filme. Aí filme pode ser ficção, que é aquela história criada, pensada, inventada, inspirada, ou documentário, que é trabalhado na realidade. Então, documentário também é filme. Filme de documentário, filme de ficção. E aí, trabalhar na Paulo Gustavo com a possibilidade de conteúdo até 15 minutos, que é um curta-metragem, e aí a gente vai ter edital para novos realizadores, para quem nunca fez filme, a possibilidade de se cadastrar para fazer, né, de se inscrever para fazer seu primeiro filme. Filmes de média-metragem, entre 15 e 70 minutos, que também podem ser feitos por pessoas que não têm muita experiência, mas o ideal é que já tenham
média-metragem já exige mais um olhar técnico e apurado. E é importante lembrar, gente, que é sobre linguagem. Quando a gente fala até 15, curta, média entre 15 e 70 e longa acima de 70, é também a linguagem, não é só, então vou botar uma entrevista ali que vai durar 1h30 e vai ser um longa. Não. É entender a linguagem do cinema, como é que é trabalhar a trilha sonora, o roteiro, a montagem, a direção de ator, a escolha do figurino, do cenário, tudo isso faz parte de uma linguagem, certo? E para fazer longa-metragem, somente produtores já, né, cadastrados, que já existem, que têm uma experiência, que podem participar de longa-metragem. E aí, Rubens também, né, colocou a questão dos eventos, que faz muito e ajuda com a comunidade. Então, é pensar, Rubens, na Paulo Gustavo, tanto que pode ir para audiovisual, ou nas outras linguagens, a gente está pensando em editais que sejam mais guarda-chuvas, como, por exemplo, circulação, festival, apresentações, porque a partir disso daí, cada um vai colocar no seu escopo. Festival, apresentação ou circulação. É de capoeira, é de dança, é de cultura popular. Olha que quão necessário é fazer os nossos grupos de cultura popular circularem pelo Rio Grande do Norte. A Lei Paulo Gustavo, quando ela vem e traz 20% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas, traz as políticas afirmativas, mulheres, quilombolas, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, ciganos, com uma pontuação diferenciada, é para fazer que novas narrativas possam circular, que a cultura que normalmente circula, que é a globalizada, não seja prioritária também, que possa ser dado vez à história do contador de história negro, negra, lá da comunidade quilombola, que normalmente não teve, ao longo do tempo, a oportunidade de contar o que foi a história a partir do seu olhar. Normalmente, o que a gente aprende na escola, o que está nos livros, é de quem tem o poder econômico, né? E são normalmente as pessoas brancas, que colocam a história em um determinado caminho, e a gente ter essa possibilidade de diferentes narrativas. E a questão da areia, realmente, Rubens, é bem desafiador. A gente fez, aí tem alguns alunos e alunas que participaram do Sintonize, eu acabei de ver a Anne aqui, a Babi que está aqui também, que foi um festival de cinema que a gente fez lá em Pipa, um festival de cinema na beira da praia, cinema e autoconhecimento, e eu que atuo com acessibilidade, sou uma defensora na acessibilidade, não consegui colocar ali a acessibilidade como a gente gostaria, porque a própria natureza já era o impeditivo de que as coisas aconteçam. Então, é entender e você colocar no seu projeto que você vai fazer o máximo possível e gastar no mínimo 10% para tal. Mas as possibilidades da madeira, eu acho que é um caminho bom. Como o Sintoniza a gente não tinha nenhum real, acabou não fazendo isso, mas bota algum real aí teu da Paulo Gustavo para essa possibilidade, porque já fica, né, contínuo para tu também. E aí, em termos do forró, por exemplo, você tem um forró. No seu forró tradicional não vai precisar, mas se, por exemplo, você coloca um festival de forró, uma semana lá na Casa Itaipa de Sagi, ou um final de semana, e esse festival de forró é colocado com recurso da Paulo Gustavo, tipo, tem gente aqui, Rai, que está aqui, Babi, que também trabalha com questões juninas. Então, os arraiais do ano que vem tem a possibilidade de colocar na Paulo Gustavo. Se receber o dinheiro da Paulo Gustavo, tem que ter acessibilidade. Aí, lá no teu forró, lá no período junino, vai ter que ter a dupla de intérpretes de Libras lá, interpretando, sinalizando o que o forró está dizendo ali na letra. O ideal é que tenha, sim, o audiodescritor, que vai estar descrevendo o ambiente, vai estar dizendo como é que é o palco, a decoração, cada banda, cada artista que sobe no palco, ele vai estar audiodescrevendo como é que é essa pessoa. Seria o ideal. Quando a gente pensa em acessibilidade, uma coisa que vocês podem colocar também nesses 10% é ter pessoas lá que vão ajudar as pessoas com deficiência. Às vezes chega uma pessoa com deficiência no evento, não sabe para onde ir, aonde sentar, o que é que está acontecendo, não entende muito bem, e vocês podem deixar uma equipe de apoio para eles, que possa levar até o banheiro, né? E aí até a porta do banheiro. Aí, normalmente, dentro do banheiro já seria o acompanhante da pessoa com deficiência também, ou vocês podem contratar enfermeiros já no contrato com essa possibilidade, que vai levar a pessoa com deficiência até o bar. Pessoas com deficiência bebem, eles também se divertem, eles bebem, eles fumam, eles dançam.
tá? Existem todo tipo de pessoa, inclusive pessoa com deficiência. Pessoa sem deficiência tem quem beba, tem quem não beba, tem quem fuma, tem quem não fuma, tem quem dança, tem quem não dança, e um monte de coisa nessa vida. A pessoa com deficiência não é diferente. Ela quer ter o direito também de chegar né, perto do palco, e vocês terem, por exemplo, se vocês atuam, vocês podem fazer um recorte para exibições com crianças autistas. Aí já vai precisar fazer algumas adequações físicas no lugar, a questão da luz. Tudo isso vai sendo colocado no orçamento. Ter uma equipe maior de apoio que possa fazer companhia a essas crianças, que possam fazer uma dinâmica diferenciada. Então, nesses 10% é para a gente gastar com acessibilidade. Sejam pessoas para dar suporte, sejam questões de adequações físicas, sejam de comunicação. Mas é algo que, depois da Paulo Gustavo, o Brasil vai mudar, porque quando você pensa que isso é obrigatório em cada município, em cada, né, estado, já é uma diferença na nossa cultura. E para que as pessoas surdas, cegas, com autismo, cadeirantes, com deficiências diversas, possam ir para um evento sabendo que lá eles vão conseguir entender e se comunicar com esse evento também, certo? A gente que não tem deficiência, às vezes fala assim, não vou numa festa, eu não conheço ninguém, eu vou ficar toda deslocada, vou chegar lá, eu não vou entender o que está acontecendo, eu não sei quem é quem. Aí você desestimula. Isso acontece com a pessoa com deficiência, porque normalmente é assim que os eventos acontecem para ela. Eles não conseguem ou entender o que está acontecendo, ou se comunicar, ou ter uma pessoa que dê um suporte. Mas, Rubens e Felipe, a instrução normativa específica da acessibilidade, o MINC dizendo considerações específicas ainda não saiu. Então, a gente trabalha com o conceito da Lei Brasileira de Inclusão, a gente trabalha com esse conceito do bom senso também, a gente imaginar, poxa, o que é que eu consigo adaptar aqui? E já sabendo que no mínimo 10% já vai ser para isso, então vamos pensando como pode ser gasto isso. E Buiu pergunta a porcentagem para quem vai fazer a produção cultural. Buiu, não, a gente está vendo aqui, por exemplo, o programa Câmara Cascudo, esse ano já teve uma mudança que coloca uma porcentagem X para quem escreve projeto, uma outra porcentagem X para quem capta projeto, tendo um teto. Né? A gente está aqui dialogando que seria essa mesma possibilidade ou deixar aberto em cada projeto. Um caminho, gente, de possibilitar que haja um valor X para quem escreve projeto é um estímulo também. Existe muita gente precisando de ajuda para escrever projeto, muita gente mesmo. E aí, como é que vocês que têm essa organização mental, de raciocínio, de educação, consegue ajudar essas pessoas? E aí sim colocar um valor para essa possibilidade, né, para quem escreveu o projeto. Só que existem outras funções que um produtor cultural pode ter no projeto. Ele, além de escrever, ele pode ser o diretor de produção, além de escrever, ele pode ser o produtor executivo, pode ser o produtor de set, pode ser o produtor de campo, pode ser o produtor de base, né? Ele vai estar no escritório resolvendo toda a documentação, é um produtor de campo, vai estar na rua resolvendo as coisas, indo atrás de documentação, pegando autorização, um produtor do set que vai estar ali durante a filmagem, não vai sair do set, vai estar ali pronto para resolver qualquer coisa, um diretor de produção que vai cuidar de todas essas questões de produção, vai estar em diálogo direto com o diretor ou a diretora do filme para poder ver quais as demandas que precisam, um produtor ou produtora executiva que vai pedir todas as notas, vai acompanhar todos os gastos, vai dizer para a equipe, epa, calma aí, que vocês estão indo com muita rapidez nessa gastança, calma aí, olha aqui, ainda falta comprar isso, não dá para gastar tanto dinheiro nisso, porque falta isso, aquilo. É importante que tenha alguém tomando conta disso, porque a gente que é artista, meu amigo, a cabeça do artista ela é grande demais, ela é muito, né, muito criativa, para tomar cuidado para não se perder num caminho X, gastar um dinheiro mais do que previsto, com figurino e cenário, depois não conseguir pagar o artista direito, ou não conseguir pagar uma boa alimentação, um transporte digno para as pessoas se apresentarem nos eventos que vocês vão fazer. Então, Felipe, tu que vai, por exemplo, propor questões em audiovisual, você pode sugerir que durante as exibições dos filmes, após o filme, tenha a presença do diretor, da diretora, de um técnico de som, de quem editou o filme, de um roteirista, e pagar para essa pessoa ir até lá por sua palestra, porque com isso é a hora da pessoa que é colocado lá. Então, é aproveitar Paulo Gustavo para fazer esse recurso ser distribuído da melhor forma possível, certo? Então, acho que respondemos essas primeiras aqui. Abrimos, na fila está... Meninos, alguma consideração? Não. Ademais, então,
Agora a gente vai para Franklin, Alessandra, e aí eu não sei, Ibira. E aí depois, no próximo bloco, começa com Lucival. Bom, o bom nessa situação móvel e de lives é que a gente, às vezes, faz várias coisas, né? E a gente está se internando nessa sistemática positiva, né? Vendo o lado positivo justamente dos avanços tecnológicos, né? A pandemia ensinou muito também. Mas vamos lá, a pergunta é a seguinte, aliás, uma consideração, aquele filme inicial sobre o Paulo Gustavo foi perfeito, muito bonito, o camarada nem imaginaria onde ele chegaria, né? De cometa virou logo um astro e por aí vai, veio a lei, né? Agora a lei Paulo Gustavo. Mas a pergunta é a seguinte, como colocou-se aqui, são vários assuntos que se interligam, né? Às vezes, se a gente não anotar, a gente esquece. Como seria, né, essa situação dos projetos para serem aprovados, justamente para as pessoas ou que não têm condições assim, de conhecimentos profundos, ou de equipes, enfim, para elaborarem tais projetos, para que possam realmente ser apreciados, etc. E eu esqueci de fazer a apresentação. Estou de camisa de blusa, né, vermelha, acho que é misto, né, um branco misto aí, tá bom? Estou falando aqui da Granja, tá? Eu fui pego de surpresa com a live, eu tinha um horário realmente programado, mas acabei esquecendo, mas fui pego de surpresa, entrei no horário. E a pergunta é essa, para que a gente possa ter um incentivo, né, através das pessoas que nunca participaram, e que realmente elas consigam, enfim, mostrar, iniciarem, né, as amostras de seus talentos, de suas essências, né, porque há muita coisa ainda adormecida por aí e que não tem oportunidade justamente pelo entrame ou pelo tramite burocrático que existe ou por falta realmente de uma mão que se estenda e que puxe realmente para aparecer e valer aparecer. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se vocês entenderam aí todo esse emaranhado de perguntas dentro de uma só pergunta. Obrigada, Franklin. Deixa eu só entender aqui. A pergunta ela caminharia para a possibilidade de, né, de ver e ter mais oportunidade para quem nunca teve projeto, para quem não teve a oportunidade ainda de desenvolver ações através de editais e ser menos complicado. É isso ou tem alguma coisa complementar que eu não captei? É mais ou menos por aí, porque a gente tem já uma equipe sólida no mercado que está sempre, né, com o manuseio já do funcional dos projetos culturais, né? A lei chega com muito mais, enfim, abundância, né, de favorecimentos e de justiça, digamos assim, no aspecto dessas produções. Mas vai sempre haver o entrave, né, de como elaborar, como se criar todo esse processo, quem vai criar. Então, muitas pessoas podem ficar na dúvida aonde ter esse suporte devido para que, de fato, ele consiga apresentar e ter um sucesso e ter uma apresentação do seu trabalho. Claro, obviamente, passando por partes técnicas, né, enfim, suas estruturas, né, que tenham realmente resultados positivos. É mais ou menos por aí. Ou seja, desburocratizar certas colocações de vírgulas que acabam atrapalhando e às vezes a gente consegue não ver uma luz tão brilhante que poderia estar brilhando também. Acho que é mais ou menos por aí. Franklin, já respondo. Alessandra e depois o Bira. Bom dia, gente. Eu estou meio alérgica, inchada do rosto, eu preciso me apresentar fisicamente. Eu pergunto se eu preciso obrigatoriamente fazer o descritivo do meu físico. Preciso? E aí é até bom esses momentos para a gente entender as dúvidas de acessibilidade, né? Nesse caso, Alessandra, não precisa. Por quê? Porque como tu não está abrindo a câmera, nós videntes, e é assim que se usa a palavra mesmo, vidente, a gente não está te vendo. Então, a gente está em condição de igualdade com a pessoa cega. Então, quando a pessoa não abre a câmera, é só áudio, não precisa se descrever, audiodescrever. Beleza. Bom dia a todos. São duas perguntas, né? E são, acho que, um pouco específicas. Eu não sei se está sendo pensado, porque eu imagino aí o trabalho que vocês estão tendo para entender essa lei que muda o tempo todo e que ainda não se tem uma certeza de como é que vai se trabalhar em relação a ela. Mas, no Ceará recente, acho que faz um mês, já saiu uma proposta de
de como é que esses editais, através da Lei Paulo Gustavo, vão ser aplicados no Estado, e até mesmo pensando valores, né, indicativos de valores para as áreas de formação, capacitação, produção, todos os incisos que estão enquadrados dentro da Lei Paulo Gustavo. E a minha pergunta é porque é o seguinte, eu sou produtora cultural, sou atriz, faço um monte de coisa que a gente precisa fazer, porque senão não sobrevive, senão não se sustenta. O que acontece? Eu estou já escrevendo alguns projetos, tanto meus quanto de outros, e a gente fica sempre naquele impasse de pensar na periodicidade dos projetos de execução, né? Pensando os 2 de pré, os 2 meses de pró e os 2 meses de pós-produção. No mínimo 6 meses de execução para um projeto. E ouvindo aqui no início, acho que foi a pessoa do Arthur, falando que todos os editais, verba, tudo isso precisa acontecer dentro do ano de exercício de 2023, eu fico um pouco preocupada e cheia de dúvidas em saber como é que a gente consegue executar um projeto, por exemplo, se eu pensar um projeto, um curso de formação... Alessandra, deixa eu só já te responder isso, eu vou juntar, eu normalmente junto, mas só para ficar bem claro isso, porque interfere na tua pergunta. O pagamento é 2023, mas a execução dos projetos podem ser 2023 ou 2024. Entendi. Se é uma formação, por exemplo, a gente pode colocar que vai ser agora em 2023, mas um longa jamais conseguiria ser executado esse ano e outras características de projeto. Então, 2023 é para que haja pagamento, não necessariamente a execução. A execução. Eu pergunto isso porque, por exemplo, estou pensando na escrita de um projeto que é um projeto de formação, e ele pensa um período de 9 meses. E aí eu gostaria de saber se, por exemplo, eu vou precisar executar isso tudo em 2023. Acredito que não, porque vocês ainda estão aí nos trâmites, nessa questão toda de pensar e elaborar esses editais. Mas é para entender se já existe esse indicativo. A formação, a gente vai elaborar um edital, e nesse edital vai ter 3 tipos de linhas de pesquisa e 3 tipos de linha de formação. Um para um ano, um para 6 meses, um para um mês, tantas horas, carga horária disso, carga horária daquilo. Porque isso ajuda a gente que está nesse momento escrevendo agora, a já deixar o projeto já guardadinho, bonitinho, para quando o edital abrir, a gente escrever. Porque se realmente a gente for escrever tudo, quando os editais abrirem, ninguém vai ter saúde mental e nem tempo suficiente para tal. E os projetos não ficam com o mínimo de qualidade possível quando você escreve ele em uma semana, né? Então, você precisa ter um cronograma, um planejamento para escrever, até mesmo para imaginar, entender, pegar a carta de anuência ou não de quem é que você pretende trabalhar. Eu, pensando nisso tudo, a minha pergunta é bem específica, se já existe um pensamento dentro da fundação, da secretaria, de pensar um edital de tantos mil, de tantas cargas, tanta hora de duração, e que seja voltado para isso ou para aquilo, que a gente já consiga imaginar a escrita de um projeto, ou então em produção. Aliás, já estou entrando na segunda pergunta. A primeira pergunta é relacionada à formação, se já existe esse indicativo, se vocês já planejam, e a segunda pergunta é sobre produção. Eu acredito que a mostra de cinema, a mostra de filmes, ela está dentro do inciso de produção, não é isso? Alessandra, faz a segunda pergunta de novo aí, quando você falou a segunda pergunta. É para entender se a mostra de filmes, ela está dentro do inciso de produção ou ela está dentro do inciso de, não sei, desenvolvimento, ou outro, só para entender, porque eu estou aqui na reunião de produção e eu entrei justamente na reunião para saber dessa pergunta e surgiu a outra. Ok, beleza, te respondo. Obrigada. De nada, melhoras aí. E aí, Bira? Olá, bom dia a todos, a todas e a todos. Estão me ouvindo? Tudo ok? Eu sou branco, enfim, meio descabelado um pouquinho. Estou aqui meio numa bagunça aqui na sala, enfim. E aí a minha pergunta é uma pergunta bem, que acho que está todo mundo ansioso com relação à questão de saber justamente isso. Uma é a questão do edital, que vocês já falaram que está sendo, né, planejado aí. E aí eu gostaria de saber como é que vai funcionar essa comissão que vai aprovar os projetos, né? Porque nem todo mundo que vai mandar o projeto, creio eu, que será aprovado.
Porque, assim, na Lei Câmara Cascudo, há uma demora relativamente grande para que os projetos sejam aprovados. E assim, nem vai todo mundo de uma vez com o projeto. E, nesse caso, acredito que abrir o edital, automaticamente todo mundo vai poder enviar os projetos. E aí eu gostaria de saber se existe uma comissão, como é que vai ser essa questão, até de tempo, né, para isso ser realmente aprovado, né? Outro detalhe, outra pergunta, minha segunda pergunta, é justamente com a questão do projeto. Esse projeto ele já vai ter que ir com os orçamentos do que vai ser executado, vai ter que ter a equipe com as cartas de anuência, ou não? Depois de aprovado é que isso vai ser passado enfim, para vocês. Então, é isso a minha pergunta. Ok, vou fazer esse bloco aqui de Franklin, Alessandra e Bira. E aí, Franklin, você traz algumas questões, né? Primeiro da burocracia, desburocratizar, e aí a gente entende que, em linhas gerais, na medida do possível, é deixar os editais mais acessíveis, mas existem algumas exigências. Não, peraí, só um minutinho, eu não vou conseguir falar aqui não, com vocês falando aqui do lado. Peraí, gente. Então, existem algumas coisas que são burocráticas e que não tem como os gestores fugir disso. Mas a Lei Paulo Gustavo, ela já é menos burocrática do que a Lei Aldir Blanc, por causa de um documento de fomento que foi lançado em março desse ano. Ele já traz algumas diferenças, como, por exemplo, a Lei Aldir Blanc estava baseada na 866, que é uma lei mais rígida e que exige um monte de documentos. Na hora da inscrição da Aldir Blanc, você já tinha que ter todas as certidões negativas, as certidões que o edital exige. Agora, na Paulo Gustavo, na inscrição não precisa. O que precisa é na hora de receber o prêmio. Mas aí, se você vai receber o prêmio, se você já foi selecionado, está esperando receber o prêmio, aí você já consegue botar uma certidão em dia, pagar alguma coisa que estava em aberto, porque você sabe que vai ser beneficiado. Então, já é um pouco diferente isso. A prestação de contas também da Aldir Blanc, algumas exigiam nota fiscal, um relatório mais minucioso, e a Paulo Gustavo, ela coloca uma prestação de contas mais simples, como visita ao local para comprovar que a ação está sendo realizada, e fotos e prestações de contas que são, por exemplo, a entrega do produto em si. Não é que vocês não vão precisar ter controle nenhum, não vão precisar daquele diretor de produção ou produtor executivo. Precisa a pessoa que está lá juntando as notas, fazendo organização financeira, porque possa ser que haja uma diligência, que vocês tenham que responder. E diligência é quando você apresenta um projeto, e depois, quando a gente vê o produto não está tão condizente com o projeto. Então, a gente pede para que seja dado algumas informações e explicações porque não saiu daquela forma, certo? Mas a gente quer também deixar os editais cada vez mais simples, deixá-los na linguagem simples, além daquele formato edital, do jurídico que tem que ir, fazer uma versão com a linguagem, a gente chama de linguagem simples. E também como está sendo feito, já teve esse diálogo, gente, com o IFRN e com a UERN, para que tanto o IF quanto a UERN sejam pontos de apoio da Paulo Gustavo, onde o IFRN são 22 campi, no Rio Grande do Norte, a UERN são 7, estão em 7 lugares, que as pessoas possam ir até lá e tenham alunos, professores à disposição para ajudar a explicar o que é um projeto, para ajudar a fazer um projeto, para transformar a oralidade na escrita, certo? Essas são algumas formas também de fazer, Franklin, com que mais pessoas que normalmente não acessaram o projeto, nunca acessaram, possam acessar, porque eles vão ter essa ajuda. E aí fica mesmo assim, por que a gente não começa tudo? Porque não chegou o recurso da Paulo Gustavo. A gente não pode assinar um termo de cooperação com o IF, com a UERN, sem esse recurso estar aqui. A gente não pode... Tipo, o que era de negociação, o que era de conversa, já aconteceu. Agora, a parte burocrática, para a gente conseguir deixar isso ok, tem que esperar esse segundo ponto acontecer. Certo. Há uma previsão de quando a gente deve procurar o IF, ou há uma previsão de quando se deve começar a procurar essas instituições? E aí eu não vou dar previsão, por quê? Porque
o recurso primeiro tem que chegar na conta. Depois disso... A previsão é começar a botar as ideias no papel. Porque assim, na previsão do MINC coloca que todo mundo vai ser capaz de lançar os seus editais entre agosto e outubro. Nesse período de lançamento dos editais, a UF, a UERN, os IFs e as UERN já, nesse período de lançamento dos editais, já estariam com esses escritórios, esses pontos de apoio, certo? Mas quando a gente está nesse processo de receber o recurso do MINC e dá tempo de fazer essa burocracia no pós também. E essa plataforma que a gente quer utilizar e gerir, lá também vai ter uma central de tira dúvidas, para acontecer isso de forma virtual, como você bem colocou. O período da pandemia deu para a gente essa outra possibilidade de se pensar trabalho, de se pensar parecerista. Antes a gente precisava pagar passagem, hotel, hospedagem, alimentação de um parecerista para vir para o lugar da gente, para poder analisar os projetos que normalmente eram físicos. E a pandemia veio mostrar hoje que você pode ser parecerista de qualquer lugar. E a gente vai até respondendo também a pergunta que eu acho que foi o do Bira, em relação à comissão, né, a gente vai ter pareceristas contratados de diversos lugares do Brasil, e quando essa plataforma vai ser tanto lugar que vai ter o edital, que você vai inscrever o projeto, que o parecerista vai colocar lá a nota, e que você vai acompanhar a nota. E aí, Bira, a Paulo Gustavo, ela tem que ser paga esse ano. Então, todo o recurso, todo esse percurso de inscrição, seleção, divulgação, tem que acontecer esse ano. Tá? O programa Câmara Cascudo é algo que a gente está aqui conversando para tentar dar uma celeridade o máximo possível, né? Mas a comissão do programa Câmara Cascudo é uma comissão que ela é voluntária, e aí agora a gente está nesse processo de, né, tentar pagar o jeton, que pelo menos jeton é uma quantidade muito pequena, é um pagamento por reunião. Né? Não passa de R$60, mas pelo menos se paga o Uber, a alimentação da pessoa, alguma coisa do tipo. Mas o ideal é que seja uma comissão, de fato, paga pelo serviço. E a Paulo Gustavo é isso, não vai ser no horário livre, na forma voluntária que a pessoa pode dar, não é um trabalho de forma que ela tem X dias para entregar o resultado da análise do projeto, certo? E aí vou juntando um pouco de cada um aqui. E acho que com essa forma, Frank, quem nunca fez projeto, dessa vez eu acho que pode ter mais chances, porque a gente não tem o desafio do Covid na Aldir Blanc. Quem estava aqui na Fundação José Augusto teve o desafio físico, né? Não dava para circular, não dava para ir numa comunidade quilombola, não dava para sentar com os ciganos, porque estava todo mundo ainda nesse processo de isolamento social. E aí, Alessandra, há dúvidas de como se preparar. Aí o Ceará tem proposta há um mês, sim, a gente até tem conversado bastante com a Luísa Sela, mas eu acho que tem uma diferença, e eu sempre coloco isso, às vezes vem uma comparação, aqui a gente está, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e estamos dentro dos trâmites da Paulo Gustavo. Para mim é isso que me bota a cabeça no travesseiro, dentro da burocracia da Paulo Gustavo. Inclusive, esse debate que a gente está tendo aqui deveria estar acontecendo apenas quando o recurso chegar, e a gente está adiantando. Numa reunião que eu tive com o Luiz, e vou confessar, inclusive eu chorei, foi a primeira vez que eu disse que eu chorei como secretária, fiquei lá chorando com o secretário de Cultura do Nordeste, eu disse, meu Deus, como assim? E elas, Mari, calma, por quê? Porque é uma continuidade de política pública, eles foram fazendo uma caminhada de anos, essa observação de continuidade de editais, e eles adaptaram a Paulo Gustavo a uma realidade que é estadual, onde muitos desses diálogos não necessariamente aconteceram, porque eles já vêm de uma política de continuidade. E que não é o caso do Rio Grande do Norte. Mesmo assim, a gente está dentro do tempo e conforme qualquer outro estado ou município do país, os editais têm que acontecer entre agosto e outubro. A gente vai ter editais lançados não de forma total, mas não de forma concomitante, mas por blocos, o que já deixa esse desespero de ter que escrever vários projetos de uma vez só não vai acontecer, são blocos de editais, vai ter edital para formação, para quem nunca fez, para quem precisa se especializar, para produção, para quem nunca fez e para quem já fez e precisa produzir com mais recursos, né? Um dos primeiros editais é de formação, para que quando haja de produção, mais pessoas possam ser capacitadas. A gente não
coloca e não diz, olha, vai ser dessa forma dividido disso daí, porque a gente está tendo essas escutas, a gente está entendendo essas diversas realidades. Cada grupo que a gente escuta, a gente entende uma necessidade que tem que constar no edital e que a gente não previa, e é um mês de escuta, começou no dia 26 de junho, vai até o dia 25 de julho, diferentes grupos. A gente esperou também para que essas escutas acontecessem, achando que a Paulo Gustavo já ia estar com tudo definido, para que nessas escutas a gente pudesse dar certeza, para não acontecer como aconteceu contigo, que você até colocou, mas você e Pedro lá no Sebrae naquele dia disseram que sala de cinema era uma coisa, uma semana depois vocês estão dizendo outra coisa, justamente porque as regras mudaram com o jogo andando. Então, a gente estava, enquanto gestão, esperando definir, olha, a lei é isso, e a partir disso a gente fazia essas escutas e não dá talvez, dá, isso pode, isso não pode. Como isso não foi acontecendo, a gente foi antecipando e deixando algumas coisas em abertos, mas, de qualquer forma, o que todo mundo, gente, terá edital para formação, para quem nunca fez audiovisual e para quem já é do audiovisual. Terá edital de produção cinematográfica, produção de obra audiovisual, curta, média, longa, ficção, documental, videoarte, outros formatos. A gente está pensando em juntar na categoria videoarte, videodança, filme, ontem até o pessoal da moda, o conceito de fashion filme. Então, entende que são esses diálogos que a gente vai tendo essa especificidade e montando pedaços. Mas, por exemplo, vocês já podem sim ir pensando nos editais, já sabe que vai ter edital de produção de curta, média e longa, e com isso, buscando roteiro, fazendo orçamento, e Bira, sim, vai ter que entregar nos editais, quando a gente faz a inscrição no edital, já tem que ter o cronograma e orçamento. Você vai ter que prever já esse orçamento e lembrar disso, gente, no mínimo 10% do orçamento de vocês vai ser sobre acessibilidade, vai ter que ser investido em acessibilidade. Ah, Mari, mas não tem como a gente fazer orçamento, a gente não sabe se o edital vai ser de 10 mil, de 30 mil, de 50. Faz o que é o ideal, porque normalmente é assim que a gente faz com filme, a gente faz o ideal e depois adequa no edital, tirando um filme, uma entrevista, e parei que eu falei demais. E aí, projeto tem que ter orçamento? Sim. Equipe com carta de anuência. Para o meu primeiro filme, eu nunca fiz um filme, você não vai precisar apresentar a equipe com carta de anuência. Mas se é uma média-metragem, se já é uma produção maior, pelo menos os chefes de equipe, sim, tem que vir um portfólio e a carta de anuência dessa pessoa, certo? E aí, vou até pedir para Arthur complementar aqui, enquanto eu tomo água, que ainda estou tossindo aqui um pouco. Arthur complementa essa questão do registro da Ancine e eu volto para responder o que falta e depois a gente já... Oi, gente, tudo bem? Lembrando que, só gostaria de lembrar que para os filmes, as grandes produções, longas, séries, a Lei Paulo Gustavo, ela pede o registro na Ancine. Quer dizer, para acessar longas e séries, as produtoras terão que ser produtoras brasileiras com registro, produtoras brasileiras independentes com registro na Ancine. Então, nós teremos editais para iniciantes, quem nunca fez um filme vai ter oportunidade de acessar curtas-metragens. O pessoal que já tem experiência também vai acessar curtas, médias, telefilmes, webséries, ou seja, mas falando de longa e série, né, projetos vultosos que tem um orçamento maior, só produtoras brasileiras independentes com registro na Ancine. São empresas, né? Exatamente. E aí, a gente, e é o que foi colocado aqui, né? Você já está registrado como tal, porque de forma, gente, é bom lembrar, é isso, o fundo setorial é um fundo para o fomento do cinema profissional. E como a Paulo Gustavo esse dinheiro veio, a maior parte do fundo setorial, esse conceito de estímulo ao audiovisual é dessa forma, também pensando na profissionalização do setor e que mais produtos sejam colocados no mercado, gerem mais impostos, sejam mais vendidos e o fundo cresça e continue fomentando o audiovisual. Então, por isso, esse recorte profissional, tá? E a Alessandra, mostra de filmes é o terceiro inciso. Mostra de festival audiovisual não é o de produção. Produção é para produção de conteúdo. Mostra é para conteúdo já existente que você vai exibir, certo? E aí uma outra coisa também,
até do Ceará, que eu coloquei aqui, é que eles já vêm com uma plataforma já existente, por exemplo, né? Eles vão trabalhar com a plataforma que eles já têm e que já existe no Ceará há anos, que é o Mapa Cultural. A gente fez várias reuniões, inclusive, com a Mapa Cultural, mas a Fundação José Augusto, a gente não tinha aqui uma plataforma virtual, de forma que, ao ser contratado da Paulo Gustavo, a gente começa em alguns desses pontos do zero mesmo. E aí, se uma coisa não tem, a gente tem que começar. E aí está todo nesse planejamento. A gente já teve reunião com 7 empresas de plataforma, já temos nossa opinião formada sobre tudo, mas a gente não pode dar nenhum passo burocrático, nem mesmo dizer, ei, a gente acha que é você, começa a fazer aí, porque isso é queimar largada, isso é ilegal no serviço público, e se a gente fizer isso, a gente pode estar prejudicando essa aquisição. Então, de forma que o que era de pré-produção, a gente, né, fez aqui o máximo possível, mas a execução em si, a produção, é que nem a gente fala para vocês, tem edital, por mais que até já saia o resultado, não começa a gastar o dinheiro antes do dinheiro chegar na sua conta, porque às vezes tem edital que dá problema, não recebe, e às vezes tem edital que nem considera a possibilidade de pagar recursos que tenham sido feitos anteriores ao recebimento do capital, né, do financeiro, e na burocracia pública, então, isso é uma condição que nem se cogita a possibilidade de gastar antes do dinheiro chegar. E aí, antes de Rodolfo fazer a pergunta, e quem mais tiver dúvida, por favor, pode levantando a mão. Tinha o Lucival, que estava com a mão levantada também, então Lucival e Rodolfo, mas antes, o Gilson está aqui, Fábio também, acho que eles querem, né, dar um oi. Só chegaram por aqui, deixa eu colocar aqui para Gilson. Dá para eu falo alto, mas é bom o som. Bom dia a todos. Com licença, Lucival e Rodolfo, que eu vi levantando aqui a mão, pedindo a fala, mas nós estamos correndo do outro lado, que é o lado administrativo, para que algumas coisas aconteçam, inclusive o nosso edital da Paulo Gustavo possa acontecer, porque a gestão financeira vai estar acontecendo nessa parceria, Fundação Secult, ok? Mas é muito importante, eu vendo aqui Marilane colocar, a história do que o dinheiro, né, de fato, estará até o dia, tem que estar na sua conta até o dia 31. Então, nós temos um prazo curtíssimo, porque nós teremos até o próximo mês ainda, né, de extensão, só que aqui nós estamos adiantando toda essa parte de conversa, né, para que na hora que caia o dinheiro a gente possa, de fato, fazer os contratos e começar essas execuções. Mas, assim, Bira colocando do programa Câmara Cascudo. De fato, Bira, é uma demora muito grande e nós recebemos ligações diretas porque é que o meu projeto ainda não foi, né, votado. E como Marilane já explicou, que toda a equipe é voluntária, toda essa equipe ela vai fazendo avaliações no momento que está livre do seu outro trabalho, né, nesse voluntariado, mas se tem adiantado bastante os projetos que têm dado entrada. Marilane já colocou também a questão da Lei Câmara Cascudo, ou do programa Câmara Cascudo, que em breve, não só essa comissão, mas as outras comissões do Estado, né, vai ter um jeton mínimo, mas já é um aceno para que se possa lá na frente reivindicar melhoras nesses valores, né? Portanto, se cada reunião é em torno de R$60, você vai ter 590, né, em um mês. E isso já provoca, já garante o teu deslocamento, né, de Uber ou de outra forma, ou alguma coisa de gasolina ou álcool que possa chegar até aqui, certo? Mas a gente está correndo para que essas coisas aconteçam muito rápido, Bira. Eu acho que nós tivemos um grande ganho, que hoje a lei ela não fecha mais, ela continua aberta. Você pode apresentar o seu projeto o ano inteiro, mesmo que você não vá poder captar devido o próximo ano, você só vai poder começar a captação quando, de fato, a governadora, né, anunciar o quanto nós teremos, mas, mesmo assim, o seu projeto já está sendo avaliado. Uma vez
a renúncia fiscal tenha, né, sido lançado, anunciado, decretado de fato, então já começa a captar, e isso vai adiantar a captação, né? E ainda mais quando você chega já com a carta de anuência, então aí que é mais rápido ainda o seu projeto de fato acontecer. Eu fico feliz de ver essas reuniões que vêm acontecendo, né? Como a gente está ávido, né, para que as coisas de fato aconteçam, né? E esse aporte financeiro que chega da Paulo Gustavo, ou melhor, do Ministério, que não vai ser só esse. Vejam que ontem a FUNARTE lançou, né, vamos estar concomitante com outros editais na área de produção cultural, na área das artes. Então, nós tivemos, né, são 100 milhões, no primeiro bloco, 52 milhões, quer dizer, a partir do dia 13, a partir de amanhã, já está aberto alguns, né, alguns editais, e a gente já pode, a gente que eu digo vocês, já pode se inscrevendo isso, além de estar também com, né, no aguardo da Paulo Gustavo. Então, em outros editais virão do governo federal, bastante fomento para a cultura, né, e isso é muito bom, que, de fato, os setoriais, né, eles se sentem, conversem, dialoguem e apresentem propostas, tanto para a Secult, a Fundação José Augusto, como também ao escritório do MIC, que em breve nós teremos aqui. Então, um bom dia, um abraço, e eu vou correr porque nós temos o Seridó agora nos próximos dias e precisamos fechar a apresentação da orquestra. Todos estão convidados, que se tiverem Caicó, dia 29, lá no teatro, né, ou naquele espaço cultural gigante que temos lá em Caicó, de 400 lugares. Ok? Bom dia. Ok, Marilande, obrigado por esse salvo. E eu vou correr. A gente se dividindo aqui para dar conta, né? Porque tem sido um mês de dedicação a esses momentos de diálogo. Então, aqui a sala está bem frutífera, muitas pessoas aqui acontecendo, aqui fazendo parte, o Fábio também está por aqui. Eu estava botando você aí, meu filho, de novo. Oi, galera. E aí, por favor, Rodolfo e Bira. E aí, antes de Rodolfo e Bira, só pegando o gancho no que você colocou, dos editais da FUNARTE. Então, ontem foi lançado um pacote de editais. Os editais, eles têm inscrição a partir, alguns do dia 20 de julho, 13 de julho, né? 13 de julho é depois de amanhã. De forma que, até no começo desse primeiro semestre, ainda achava que a Paulo Gustavo ia sair no primeiro semestre, e saibam, gente, que como gestores e gestoras, a gente também gostaria. Por quê? Porque, infelizmente, a Paulo Gustavo tem esse entrave e tem que ser pago até dia 31 de dezembro. Quanto mais demora, as regras vão ficar definidas, quanto mais demora para o recurso chegar nos estados, menos tempo a gente tem de execução e mais apertado é. Quem trabalha com produção sabe o quanto isso é complexo. E aí, até a gente colocar, se vai sair no primeiro semestre, isso já estaria mais calmo, algumas coisas já estariam em andamento, mas no primeiro semestre teve alguns editais, né, da Caixa, do Brasil, do próprio MIC, edital Carlos de Jesus, por exemplo, que vocês podiam se inscrever. E agora, enquanto não sai, de fato, o edital da Paulo Gustavo dos estados, agora em julho, vocês podem se inscrever nesses editais da FUNARTE. Então, vou pedir para o pessoal colocar aí o link também. Mas foram 52 milhões em editais que vão ser lançados. Tem edital para ações de retomada, né, de artes visuais, circo, dança, música e teatro, certo? Edital de mobilidade para quem vai, né, de residência artística, para quem vai ajudar a se especializar e para um lugar para o outro. Edital de mestre e mestre das artes, também de reconhecimento pelos mestres e mestres existentes, e de apoio a ações continuadas. Então, são alguns dos editais que estão, que foram lançados ontem pela FUNARTE. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em termos de Brasil. E aí, sugiro que vocês, nesses dias que seguem, nesse mês de julho, foquem e coloquem projetos editais da FUNARTE, porque aí já é mais um caminho, mais uma possibilidade de vocês receberem recursos, certo? Então, e agora, Rodolfo, que bom te ver, que bom vai ser te ouvir, lembrar desse áudio de escrever.
Saudade de você. Então, Rodolfo, fala, depois o Bira. Desculpa, tem o Lucival que estava com a mão levantada, Rodolfo. Aqui na nossa lista, antes de tu era Lucival, certo? Então, Lucival, Rodolfo e Bira. Bom dia a todas, todos e todes. Fazendo vídeo de inscrição. Meu nome é Lucival, sou negro, estou numa sala com fundo branco, tendo uma camisa branca, com um letreiro do Congresso que aconteceu em Recife, de bandas e fanfarras. Estou presidente da Federação de Bandas e Fanfarras do Estado do Rio Grande do Norte. E quero parabenizar a professora Marilane. Estou estudante também no IF, de produção cultural, né? Acho maravilhoso ver tudo isso. E entrei no curso em detrimento de termos muita dificuldade quanto à relação de poder destacar o nosso movimento de bandas e fanfarras no estado do Rio Grande do Norte, em virtude de que nós precisamos, né? Tanto é que durante o primeiro governo Lula e o segundo governo Lula, nós tínhamos um programa chamado Mais Educação, que fomentou muito o movimento de bandas de fanfarra, inclusive com compras de equipamentos. E hoje nós estamos órfãos disso. Eu acho que os projetos é para isso mesmo, e torcendo muito para que a gente consiga implantar um projeto que dê visibilidade, consiga retornar essas bandas de fanfarras, de 380 bandas de fanfarras escolares do estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós só temos em torno de 122 funcionando, todas as demais estão paradas por falta exatamente de material. Temos várias atividades já culturais nessa nossa área, como curso de formação, isso já com vídeo gravado. Tivemos mostra cultural de bandas e fanfarras, tivemos encontro de bandas de fanfarras, inclusive um aqui em Natal, em Areias, e também foi em tantos lugares, assim, que muitas vezes eu me esqueço, né? Mas, assim, condições próprias, e alguns prefeitos, de vez em quando, só ajudando para que a gente fosse para lá para ajudar a fazer esse trabalho na cidade deles. Em termos de recurso, zero. E aí a gente, com essas leis, agora, a gente está torcendo muito. Eu estou, assim, pegando esses projetos nossos para juntar, para tentarmos, dessa vez, conseguir levar o nosso movimento. Eu agradeço muito, porque com essa abertura agora dessas lives e desse processo todo, nós estamos conseguindo entrar nessas discussões e podermos saber os caminhos. Então, eu agradeço muito, quero, de antemão, acho que é fundamental, e dizer para a professora Marilane e para os demais companheiros que estão aí nessa luta, continue, porque a gente está desse lado aqui, né? Estamos lá na ponta e precisamos realmente dessas informações e desse trabalho. É isso. Obrigada, pessoal. Adoro quem vai fazer produção cultural, gente. Consegue fomentar mais coisas. Obrigada. Já comento. Rodolfo e depois Bira. Olá, eu me chamo Rodolfo Holanda, eu sou branco, tenho cabelo crespo, estou vestindo uma camiseta cinza e o fundo é bege. Gostaria, antes de qualquer coisa, parabenizar e cumprimentar a Secretaria Extraordinária de Cultura por esse processo de escuta, que a gente percebe que é extenso e que é tão importante e que a gente está tão acostumado, né? Então, cumprimento a Secretaria, a Fundação e a equipe também. E a minha dúvida, Mari, é a seguinte: os editais, as minutas dos editais, elas serão publicadas para consulta pública antes da publicação em si dos editais? Vai haver consulta pública das minutas? Obrigada, Rodolfo. Só essa daí que eu junto 3 e respondo. Obrigada. E Bira, por favor. Não, a minha é só uma observação que eu estou querendo fazer com relação ao que a gente estava discutindo, essa questão da Lei Câmara Cascudo, né? Para que a gente pudesse, Marina, a sua gestão, depois a gente poder ter a possibilidade de se aprofundar mais com relação à questão da lei,
porque, por exemplo, eu tenho um projeto aprovado faz um ano e eu não consegui captar ainda. Qual é a questão, a dificuldade? Os empresários, muitas vezes, eles não conhecem, eles não têm acesso à informação com relação à questão da lei, os contadores também não. E o que a gente vê, principalmente aqui nas empresas de Natal e da Grande Natal, que todas elas estão patrocinando projetos que são aprovados por grandes produtoras profissionais, que muitas vezes usam o recurso para fazer festivais com artistas de fora. E quem tem um projeto menor, quem tem um projeto realmente cultural, que precisa ter esse aporte, tem dificuldade, porque as verbas já estão todas comprometidas com esses grandes eventos que acontecem aqui em Natal. Então, aí eu só queria deixar uma observação que depois, por exemplo, discussões como essa que a gente está tendo agora com a Lei Paulo Gustavo, pudesse ter também com a questão da Lei Câmara Cascudo. Só isso, o restante... Eu gostei da questão da aprovação, que vai ter essa celeridade, e isso é muito importante também. Parabéns. Obrigada, Bira. Como o de Rodolfo foi mais simples, então vou escutar o Jailson Oliveira, e aí eu respondo os 4 de uma vez, certo? Então, Bira, Lucival, Rodolfo, e aí o Jailson. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Vendo e ouvindo. Fazer aqui minha descrição audiovisual, né? Meu nome é Jailson, sou pardo, uso óculos de grau, estou usando fones e estou com a camiseta verde e um fundo branco, fundo da sala branca. Minhas questões são as seguintes. Como o nosso amigo Val também, eu sou representante de um grupo musical de bandas e fanfarras, e a gente queria ver essa questão da acessibilidade, como funcionaria no sentido das bandas, como é que a gente poderia empregar isso no projeto para a gente ser beneficiado. A minha outra dúvida seria, esse valor é específico para uma única apresentação, ou todas as apresentações que a gente for, tem que haver a necessidade da acessibilidade? E a minha terceira questão, o grupo tem que ser formalizado, do CNPJ, ou pode ser um grupo informal? Agradeço o espaço aí. Ok, vamos lá. Obrigada. Então, gente, primeiro também agradecer a vocês por estarem participando dessa escuta, né? Por dedicarem um pouco da vida de vocês para vir aqui, para ajudar a gente a pensar questões. Então, tem especificidades de editais que a gente está fazendo a partir cada reunião que a gente tem, a gente faz uma adequação entre uma proposta nossa, entre um pensamento que a gente achava que era como tem sido rico esses debates bem segmentados, porque é quando as pessoas, às vezes, ficam à vontade também de colocar alguma questão, uma reunião com 200 pessoas, 300 pessoas, tem gente que fica tímida para falar, e aí a política pública precisa desses dois públicos, quem está do lado de cá e quem está aí. Então, agradeço a cada um que aqui está. Tem sido um desafio enorme essas escutas, mas está dando certo. Bom, aí Lucival, e aí traz essa questão das bandas de fanfarras também, como um recorte e uma possibilidade, e ótimo, né, a questão do recorte da produção cultural para poder fazer mais projetos, porque acaba que o grande desafio do artista e da artista é fazer com que sua arte chegue em mais pessoas, chegue no público, porque a fase de fazer projeto é uma fase, às vezes, até dolorida para quem é artista. Sentar no computador, digitar algo, não ter um entendimento mesmo de planejamento. O artista está preocupado na composição, no ensaio, mas aonde vai sentar, aonde vai comer, onde vai dormir, se o lugar tem o palco do tamanho para todo mundo se apresentar, se vai precisar contratar gente extra. Normalmente o artista não está nessa cabeça, então tem que ter produtor e produtora para isso. Um artista sem produtor, um artista sem produtora é um artista com menos possibilidade de mostrar-se ao mundo, porque ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A figura do produtor e da produtora cultural é uma figura